Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal Murilo Critica da página Murilo Critica. E hoje estamos aqui para mais uma crítica. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página do Instagram. Bom, a crítica de hoje é da animação Elementos. Uma animação da Disney, né? Automaticamente. Parando para pensar. E eu particularmente gostei bastante da animação, gostei bastante da proposta da animação e da mensagem automaticamente prepassada por essa animação, tá? A questão aqui, e que eu vejo simplória, é que ela não é a animação do ano. E está longe de ser a animação do ano, tá? Ela tem defeitos bem específicos e que fazem com que a pessoa e o espectador não se sinta alocado ao mundo de elementos, tá? A proposta do filme, da animação no caso, o filme, a animação, é basicamente ser uma fantasia focada em um pouco no romance. Sim, porque a narrativa em si existe uma cidade onde tem habitantes elementares, habitantes do fogo, habitantes da água, habitantes da terra e do ar, né? Que convivem tudo no mesmo local e automaticamente vem a questão identitária da animação, que a questão dos traços e da questão da estrutura e ambientação são bem presentes, que é uma coisa em que eu já puxo para um lado negativo, que deveria ser mais explorado esse ambiente, pois propriamente o foco está entre dois elementos plausíveis, que é a água e o fogo. Obviamente, a água e o fogo são o Romeu e Julieta da animação, né? Se for pegar assim uma comparação, é exatamente isso que acontece, tá? Que o casal impossível ou o impossível de fato pode acontecer. É bem essa pegada da animação, né? E é essa a principal mensagem, digamos assim, da animação. E propriamente da construção, também que eu falo aqui, da identidade de que o legado de certas pessoas não quer dizer que seja propriamente o seu legado. E é esse o foco que eu gostei bastante também. Porque às vezes as pessoas pensam que você, que é um descendente dela, vai cuidar do legado em que ela mesma trabalhou, mas nunca se perguntou necessariamente se você queria esse legado. E é impressionante o quanto que essa animação consegue trabalhar muito bem isso, tá? E é uma das coisas que eu mais gostei, propriamente dito, da animação, toda essa questão. Porque, propriamente, eu vou citar um exemplo. Eu estou construindo um legado aqui na minha página. Eu estou fazendo minha página, eu estou construindo minha página. E pretendo deixar uma marca, eu pretendo deixar um legado. Não quer dizer que as pessoas que gostam de mim e que são próximas de mim queiram seguir esse legado, né? E por isso que eu digo, e por isso que eu repasso e repito, que é um foco, uma temática muito bem trabalhada e muito bem estruturada, tá? E isso, inclusive, essa animação não é propriamente uma animação em que as crianças, o público-alvo, né, vai entender completamente. Tipo, crianças de 5 até uns 9 anos não vão entender completamente a animação. Porque tem muito background por trás dessa animação, tem muita história, tem muito uma questão identitária nela, né? E que é uma coisa que só adolescentes e adultos vão conseguir entender de fato, né? E, obviamente, o foco, né, do romance entre a água e o fogo, que são dois personagens antagônicos, e eu já puxo para um ponto negativo meu aqui. Eu não gostei muito do desenvolvimento do personagem do Gota, principalmente. Eu achei que eles desenvolveram muito mal o background da água em si, na questão da água no geral, porque não foi tão bem explicado
toda a construção das personalidades do elemento água, tá? Isso eu já falo. A do fogo já foi bem construída, bem trabalhada desde o início. A da água, nem tanto, né? E quem dirá, né, dos outros elementos, da terra e do ar, que ficaram assim, ó. Nada a ver, né? Enfim, são coisas que eu tenho a ressaltar dessa animação. Enfim, continuando. Mas o trabalho em que eles fizeram de, tipo, vamos recapitular Romeu e Julieta, só que vamos fazer de uma coisa diferente, vamos fazer de uma coisa mais numa animação, para uma nova geração, no caso, né? E eles fazem isso com essa animação. Eles fazem a água, eles fazem o fogo serem basicamente um novo aspecto de romance automaticamente prepassado por isso, né? E eu gostei bastante, tá? De toda essa construção, de todos esses diálogos bem trabalhados, da estrutura automaticamente dessa animação, do contexto em que eles abordam todo esse romance narrativo, envolvendo também as questões do background, como eu mencionei anteriormente, e também de toda a questão que eu falo aqui, do fator que eu falo, de que a ambientação, mesmo sendo muito propensa a ser, como eu posso dizer, com vários elementos, que como a terra, o ar, o fogo, a água, eles não desenvolvem tão bem todos eles, mas eles trabalham muito com a história intimista de personagem. Era essa palavra que eu estava procurando, intimista de personagem. Principalmente pela protagonista, que é a do fogo, né? Que ela é sim o foco de todo o trabalho, né, de toda a estrutura narrativa, e que ela que tem essa questão do legado, como já mencionei anteriormente, e que ela que vai ter também a sua personalidade mais forte durante toda a animação. Durante toda 1h40 de filme, ela tem a personalidade mais forte. Ela tem uma personalidade em que o íntimo dela dá para se ouvir. É uma forma intimista. No caso, dá para perceber os pensamentos da personagem numa animação. É a primeira vez que eu de fato percebo como a personagem vai agir. Eu vejo assim a questão de identidade bem trabalhada nela, e que eu vejo que os focos do diretor, no caso dessa animação, que é o Peterson, ele fez um trabalho em desenvolvimento de personagem, que eu falo aqui, que pra mim a personagem, a protagonista do Fogo, ela teve o maior destaque, o maior desenvolvimento de personagem, porque ela pensava automaticamente que o trabalho todo do pai dela, que era de construir uma loja, que era automaticamente essa loja ia ser deixada para ela, em que ela, na visão dela, achava que tinha que aceitar esse legado por conta de todo o sacrifício que o pai dela tinha passado, ela desenvolveu-se tão bem durante toda a trajetória da animação que ela percebeu que não necessariamente isso precisava ocorrer. Que ela poderia sim construir um legado só dela e construir o sonho dela. E isso foi uma coisa excepcional na minha visão. Porque trabalhar isso numa animação, né, com uma indicação livre, que realmente é uma indicação livre, mas que nem todas as mensagens, automaticamente, os espectadores, público-alvo, crianças, vão entender. Mesmo que, né, algumas controvérsias sejam geradas por causa disso. Tem gente que acha que essa animação devia ser recomendação de 10 anos. Eu concordo parcialmente porque certas mensagens do trabalho aqui não são necessariamente para o público livre. Mas eu concordo parcialmente. Eu acho que qualquer tipo de criança poderia assistir. Na minha época eu assistia o Pica-Pau dando flechada nas pessoas e nem por isso eu saí flechando todo mundo, né? Tem esse negócio, né, também. Enfim, o foco também que eu gosto de retratar nessa animação, como já falei da ambientação, dos traços, eu gosto também de falar da questão de como foi construído, como foi projetado e como foi pensado.
eu tenho que dar uma salva de palmas pro roteiro, para quem fez o roteiro, porque pensar em paralelos cinematográficos não só com outras animações, mas propriamente com outros filmes, como eu já falei, Romeu e Julieta, como eu já falei também, tem várias referências aqui que eu percebi, por exemplo, da Bela e a Fera, automaticamente é um da Disney, né? E ela referencia, querendo ou não, a todos os outros filmes dela. Mas é perceptível paralelos e construção de roteiro em que eles fazem essa identidade ser mais forte, em que eles fazem ser essa referência muito mais precisa e necessariamente no final vai ser uma coisa poética, no fim das contas, né? Automaticamente, como eu já falei, como já mencionei, tem defeitos fortes, como falta de trabalho do desenvolvimento do universo. Eles apresentam, existe uma cidade com vários elementos, mas poucos elementos, de fato, só 2 elementos são trabalhados. E um ainda, o da água, não foi tão bem explorado quanto devia, na minha concepção. Porque eles não trabalham tão bem a personalidade do elemento água, principalmente do Gota, por conta de que o foco está automaticamente no trabalho em que a protagonista do fogo é desenvolvida, né? E é a questão, ela é a protagonista, o Gota é o coprotagonista, mas mesmo assim devia-se ter um encaixe e um enquadramento de desenvolvimento, mesmo que muitas vezes os outros elementos, como a terra e o ar, não foram de certa forma tão bem explorados quanto deveriam ser. E na minha concepção, encerrando aqui a crítica, Elementos é uma nota 9. Uma nota 9 para Elementos tá de bom tamanho, assim. É uma animação muito boa, mas como eu já falei, tem seus devidos defeitos. Então, vou encerrando a crítica por aqui. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal aqui do YouTube e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima crítica.